sempre foi um assunto muito importante, né, a ser trabalhado em todos os níveis, todos os núcleos da sociedade, queira ele ser no ambiente familiar, nas instituições de ensino, principalmente, as religiões também sempre auxiliam bastante nessa questão, nos grupos profissionais, em todos, enfim, não importa, né, onde a gente esteja, as drogas elas estão muito presentes aonde quer que a gente vá. E ela sempre deixou e continua deixando muitas consequências nessas relações que a gente tem com as pessoas e com nós mesmos, né? Não é difícil a gente enumerar muitas situações em que a gente vê, a gente presencia ou até mesmo nós utilizamos de algumas substâncias, de algumas drogas, seja elas lícitas ou ilícitas. Essa nomenclatura de lícita e ilícita não importa muito, estamos usando alguma substância, né? E não precisa ser um caso grave de abuso da substância, pode ser até mesmo o famoso socialmente nosso, né? E até mesmo por uma questão cultural da gente. Nós nascemos num ambiente familiar onde convivemos desde muito cedo a todo tipo de cultura, se a gente vai comemorar alguma coisa, a gente abre um champanhe. Se a gente vai fazer um jantar romântico, a gente abre um vinho e um chopp com os amigos, né? A caipirinha na praia, quem é que nunca, né? Isso tá errado, tá certo? Todos nós temos o livre-arbítrio. E aí a gente tem que se perguntar até onde é o limite disso? Aonde é a barreira que está nos divertindo ou nos trazendo malefícios, né? Por um outro lado, esse é o lado recreativo do uso, né? E um bem grave também, que fica no campo da normalidade, muitas vezes, são as pequenas doenças que nós apresentamos, né? Aquelas provisórias, por exemplo, uma dor de cabeça, que a gente faz o quê? A gente se pergunta por que está com dor de cabeça? O que eu fiz para ter uma leve dor de cabeça? O que está acontecendo no meu dia a dia? Qual o hábito de vida que está trazendo essa dor? Muitas vezes a gente nem se questiona, vai lá e compra um comprimido, a Neosaldina, e toma. E utiliza de uma droga lícita, mas é uma droga. A gente recorrendo isso, e se a gente fica doente, então a lista da farmácia aumenta. Muito normal. E se a gente também cai num hospital, olha a bateria de substâncias químicas que a gente é submetido nos tratamentos. Então, fica ali também uma questão nossa do remediar ao invés do prevenir, né? E o nosso planeta, então, né? As substâncias existem. As substâncias estão aí. Assim como tudo que Deus criou no planeta, elas são ferramentas. E o nosso uso do livre-arbítrio é que vai definir se a gente vai utilizar essas substâncias para o bem ou para o mal. Mas de uma forma, se a gente for parar para pensar nas leis divinas, existe algum uso certo? Existe alguma substância química permitida? Eu procurei essa resposta em um encartezinho que foi feito há muitos anos atrás, de uma campanha da Federação Espírita Brasileira sobre as drogas, né, e o combate às drogas. Tem uma pergunta do Eurípides School que ele coloca assim: há possibilidade de algum tóxico causar benefícios físicos? E a resposta que a gente vê é, de modo geral, por enquanto, raramente. A morfina, que na verdade se origina do ópio, é utilizada por pacientes em estado terminal. Então são pacientes que têm uma dor extremamente forte. E todos nós já devemos ter ouvido ou vendo em filmes do exército nas guerras que usavam a morfina para deixar a pessoa morrer com um pouco de qualidade de vida, porque a dor é insuportável. Nesse caso, a substância pode ser que não seja tão
ruim o uso, né? Mas se a gente partir desse ponto de vista que apenas a morfina pode ser uma droga, digamos, aceitável, então quer dizer que todas as outras podem nos trazer consequências no futuro. Essas drogas, né? No Brasil, por exemplo, as drogas lícitas, os remédios, as drogarias, o álcool, o cigarro. As proibidas, as ilícitas, no caso, são as drogas mais pesadas, alucinógenos, entorpecentes variados, cocaína, enfim. Outros países a maconha também é legalizada. Proibidas ou não, o problema do uso mais frequente dessas substâncias pode desenvolver no ser humano, no corpo orgânico, uma dependência química. E essa dependência química, ela também cria uma dependência psicológica. Em uma palestra que eu assisti do Dr. Roberto Lúcio, ele é médico no Hospital Espírita do André Luiz, ele comenta bastante a relação dessa dependência química. Ele explica muito bem uma outra visão que eu quero trazer para vocês, para todos nós, que se o problema fosse a dependência química que causa essas drogas e o uso excessivo delas, seria muito fácil de reverter esse quadro. Apenas afastaria o acesso da pessoa a tais substâncias por um determinado período. As crises de abstinência podiam ser medicamentamente com medicamento ser resolvida, e o indivíduo, então, desse período de desintoxicação, ele não teria mais a dependência química. Mas não é isso que a gente normalmente enxerga ou fica sabendo. O problema com a dependência química pode ser resolvido, mas a dependência psicológica ou a dependência de outros fatores que venham a trazer esse indivíduo às drogas outra vez são mais profundas. Aí já compete um campo da espiritualidade e também psíquico, social. E analisando essa questão, então, por quê? Por que um irmão nosso ou nós mesmos podemos nos perder outra vez ou de início a essas substâncias, né? E por que é tão frequente também nos jovens? Então, eu peguei numa revista Reencarnação, que abordava esse assunto, uma explicação mais voltada aos jovens, né? Ao início do nosso despertar espiritual aqui na Terra. O espírito ao reencarnar, ele traz uma bagagem das suas vidas passadas. Os nossos vícios, as nossas paixões, os nossos anseios, as nossas virtudes, tudo que é bom e de ruim, é levado, como essas experiências são levadas para o plano espiritual. E fica em nós, latente, forte. E a gente trabalha, se formos espíritos que aceitem esse trabalho, de nos prepararmos para a próxima reencarnação. A gente trabalha muito, mas a prova é aqui encarnado. Essas tendências, um momento da vida, e aqui eles falam que é no período da adolescência, onde o jovem, ele aumenta muito a sua sensibilidade psíquica. E aí vem à tona como se ligasse uma chave toda essa questão das vontades, dos anseios, e colocamos então no nosso dia a dia as nossas tendências vindas dessas vidas passadas. E esse período também é muito difícil para todo adolescente, todos nós já passamos por isso, alguns estão passando. Os medos de enfrentar as dificuldades que a vida nos propõe. O ambiente familiar, às vezes, não tem uma harmonia muito boa. A educação, a evangelização, os princípios morais. Se essa família tiver algum tipo de desarmonia, é um caminho muito bom e muito fácil para que esse jovem, ao contato dessas substâncias, numa festinha, com um amigo, enfim, ele consiga se desligar da realidade.
Então, os problemas que ele vem, como tu tem que estudar, tu tem que trabalhar, tu tem essas dificuldades todas e uma vida inteira pela frente, às vezes o medo, essa consequência dessa irresponsabilidade enorme pesa sobre os ombros, e se ele não tem um apoio moral da família, ele entra nesse desligar da realidade com o uso das drogas, e aí começa uma desarmonia grande em família. As saídas de casa são mais frequentes, o retorno do adolescente os pais notam que alguma coisa está acontecendo de errado, começa a perder oportunidades no estudo, pode perder oportunidades no emprego, então alguma coisa está ali. E normalmente o que as famílias que não são tão bem estruturadas como deveriam, ou a evangelização foi um pouco fraca, digamos assim, e os pais também já vêm com uma base de problemas do trabalho, do dia a dia, acabam o quê? Compreendendo esse adolescente com carinho, tentando sentar ao lado dele, explicar o que está acontecendo, trazer uma evangelização para ele, e explicar os ensinamentos e as consequências. Muitos pais nem sabem. Muitos de nós, pelo desconhecimento das leis divinas, pelo desconhecimento dos ensinamentos de Jesus e toda a prática do bem moral, é deficiente. Então não há esse apoio, não há essa educação, esse resgate. E aí está, então, construído um jovem que tem as drogas, tem outros caminhos, com mais facilidade do que resolver em família essas questões. E essas inseguranças deles também podem transformar, muitas vezes, em um adulto também com os mesmos problemas. Por uma necessidade material, a gente pode, esse adolescente ou jovem pode dar uma pausa, porque ele percebe, ele também entra em uma ruína moral. Ele também se sente muito mal depois que o efeito passa e vê o buraco que ficou, tanto na família quanto na vida dele. Em algum momento ele vai acordar, pode ser, não estou querendo dizer nos jovens que há mais perdidos na vida, como a gente vê muita gente na rua abandonando tudo, vivendo o vício, mas aquele vício menor. Mas ele pode ser frequente, mas que não estraga a vida, digamos assim. Ele consegue seguir adiante numa profissão, ele consegue seguir adiante num trabalho. Mas assim como ele, na adolescência, quando adulto, vai enfrentar problemas maiores e aí aquela memória, aquela tendência, aquela vontade, aquele saber que aquilo existe, pode ser resgatado em qualquer fase da vida. Então, nós todos, assim como os jovens também, os jovens por não compreenderem o que se passa, eles não conseguem lidar com certas situações e passam a reagir de formas variadas, se tornando agressivos, revoltados, retraídos. E aí a busca, então, por fugir das suas coisas ou enfrentar os problemas de forma mais fácil com o uso das drogas e o álcool, né? E essa escolha também é muito facilitada porque nós temos acesso muito fácil por um problema social também. Então, por mais que seja proibido, é muito fácil ter acesso. E o que é mais fácil? O acesso às drogas, o acesso a esse caminho, ou um resgate moral familiar, um projeto social que trabalhe psicologicamente com essas crianças, com esses adolescentes, ou até mesmo com os adultos. Esse contexto fica difícil de reverter quando não se tem esse tipo de coisa, não se tem o trabalho. A doutrina espírita é um ótimo caminho, porque ela também traz para nós um conhecimento muito diferente e muito importante, né? Uma questão também muito importante que o médico trazia consigo é essa questão da família, dos ensinamentos, mas também o que acontece no plano espiritual com esse usuário de droga ou usuário de qualquer tipo de substância. Quando um viciado desencarna,
ele mantém o seu vício porque essa é a paixão dele. E o vício e a paixão não precisa ser somente das drogas. Pode ser do sexo, pode ser da jogatina, pode ser dos luxos, pode ser de qualquer coisa que ele ame e não queira e não quer se desprender disso. E onde é que esses espíritos então ficam? Por todo lugar. Por uma questão de afinidade, então eles vão se unir a nós. Então, e como é que eles se unem a nós? Quando as nossas defesas estão baixas, nosso campo vibratório está enfraquecido ou vibrando em determinadas faixas baixas que eles conseguem se conectar conosco. E a gente sabe que os espíritos, eles não têm mais o corpo físico. E é o corpo físico que sente o gosto, que sente os prazeres, que sente as coisas desse mundo material. E eles influenciam a gente. No Livro dos Espíritos tem as questões sobre a influência dos espíritos sobre nós. A influência se faz justamente pela nossa falta de defesa, por falta de acreditar em algo maior, pela falta da prece, pela falta do pensamento em Deus, pela falta do pensamento bom. E aí no momento de fraqueza, então, eles se unem e vamos lá. Vamos utilizar, vamos que eu quero, vamos usar mais. E os espíritos, eles utilizam no nosso corpo quando estamos usando as substâncias, porque nesse momento nós liberamos as drogas e as substâncias liberam o que chamamos de miasmas. A cada tragada de um cigarro, por exemplo, o miasma está no ar e os espíritos, então, eles sugam, eles vampirizam a gente naquele momento. É assim que eles se alimentam dos vícios, assim que eles conseguem sentir outra vez sem o corpo físico a sensação que eles tanto buscam. Então, uma pessoa, no momento de fraqueza dela, ela nunca vai estar sozinha. Sempre o padrão vibratório vai chamar atenção e sempre vai ser acompanhado de uma legião de espíritos que querem atingir os objetivos deles, que é o uso. E o adulto também, com certeza, sofre da mesma forma, e todos nós, em qualquer tipo de dificuldade que a gente possa estar enfrentando, e problema social, problema econômico, problema de amor, problema com a família, tudo vai trazer com que a gente, se a gente não elevar o pensamento a Deus, se a gente não se proteger, vai dar brecha para que esse tipo de espírito chegue perto de nós. E aí aquela luta constante que nós temos para deixar as vontades e os vícios e as nossas tendências ruins virem à tona, eles vão se utilizar delas. E aí com mais força, com mais gente desencarnada perto de nós, a gente pode cometer as coisas com maior facilidade. O sexo também, né, os jogos. Tem uma questão no Livro dos Espíritos, a 913, que diz qual é o pior dos vícios, aonde está a raiz, aonde está a essência dos vícios, da onde surge essas vontades. E aí não é só em relação à droga, é em relação a todos os nossos comportamentos. Vem do egoísmo. O egoísmo, ele é o contra o amor, a caridade e a fraternidade. O egoísmo é a chave e é o motivo de tudo que há de ruim e contraditório. E por que o egoísmo? O que tem a ver as drogas em relação ao egoísmo? O egoísmo faz com que nós interpretamos as dificuldades da vida à nossa forma errada de perceber as dificuldades. Se eu gosto tanto de uma coisa, se eu amo tanto alguma coisa, é para quê? Para suprir ou alimentar os nossos egos, para alimentar o que mais faz a gente se sentir superior. A busca do dinheiro excessivo é um auto-ego, é um alimento para o ego. O materialismo, como um todo, busca a vaidade, busca alimentar a vaidade, busca alimentar esse tipo de pensamento. Os vícios, da mesma forma, há uma paixão excessiva, tudo que existe aqui de material
Tudo que pertence ao mundo material não pertence ao mundo espiritual. E nós devemos nos desligar do plano espiritual, do material, assim que a gente desencarna. Esse é o sucesso do nosso espírito. Quando encarnados aqui, deixamos as coisas de uma forma que a gente... Existe o amor, existe o gostar, existe a vontade, mas a gente sabe que a vida é uma passagem. A gente sabe que aquilo ali não vai ser nosso. A gente sabe que aquela situação de vida vai deixar de existir assim que a gente morrer, desencarnar. Aquela paixão, aquela pessoa amada vai se transformar num irmão. E muitas vezes, no lado de lá, nós vamos descobrir que tudo que a pessoa, por exemplo, que é mais difícil às vezes, vamos pensar numa coisa sublime como o amor. Uma paixão é o amor, né? A gente se justifica dizendo que ama, mas esse amor também é doentio muitas vezes. E também levam a gente a muitos erros na nossa encarnação por causa do amor, em nome do amor. E o amor, essa pode ser as coisas materiais, a gente precisa desse desligamento, a gente precisa desse entendimento, para que na hora que chega o desencarne, a gente está livre de qualquer pensamento que nos faça ficar aqui preso. Então, o egoísmo, como diz na questão 913, dentre os vícios, qual o que se pode considerar como mais radical? É o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Inutilmente os combatereis e não conseguireis extirpá-los enquanto não houverdes atacado o mal em sua raiz. Não houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços, portanto, tendam para esse objetivo, porque aí está a verdadeira chaga da sociedade. Todo aquele que quer se aproximar desde esta vida, da perfeição moral, deve extirpar de seu coração todo sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as qualidades. Essa, então, é o fundo dos nossos vícios, das nossas paixões, enfim, e a falta do conhecimento, né? A falta do conhecimento espírita ou das leis do ensinamento de Jesus fazem com que a gente fraqueje. Então, nada mais importante que a gente se eleve, que a gente busque conhecimento, que a gente tenha dentro de nós sempre a esperança em enfrentar as coisas de uma forma melhor. E também o corpo físico, né? Todos os abusos, seja ele de ilícitos ou ilícitos, enfim, trazem malefícios ao nosso corpo. É bem comum a gente ver não precisa nem ser droga, né? Um açúcar, a gordura, todos os hábitos alimentares ruins, o abuso do álcool, o abuso do tabaco, o abuso das drogas vão fazer com que o nosso corpo adoeça. E se nós recebemos, então, um corpo perfeito e a gente abusa dessas substâncias, os malefícios do corpo físico podem aparecer nessa vida agora. Nada mais é do que a diabetes, a hipertensão, que muita gente não dá bola, né? Mas a doença física já está aí. Já é um aviso para que as nossas mudanças de hábitos se façam necessárias. E se o corpo já adoece, imagina o perispírito. E se a doença às vezes não vem aqui, a doença pode ser psicológica, pode ser de qualquer forma, mas todos os nossos abusos, todas as nossas faltas para com o corpo físico criarão marcas no perispírito. E a gente sabe que Deus é todo amor, todo paz, todo justiça. Então, também pode responder algumas questões de por que tantas criaturas nascem com defeitos físicos, com defeitos psicológicos, com má formação nos pulmões, no cérebro. Quantas crianças nascem num estado vegetativo e passam a vida inteira
submetidas a tratamento de uma mãe, de um pai, de um irmão. Por que Deus fez aquela criança nascer dessa forma? O que ela fez para merecer vir com esses defeitos? Uma das boas respostas é o acerto de contas dos nossos abusos. Um fumante demais pode nascer com uma asma, assim como um câncer no pulmão. Então, a gente fica essa questão, porque todos nós temos o livre-arbítrio. Devemos ter o equilíbrio nas nossas ações. Então, não é fácil, a gente gosta também de nos divertir, de utilizar, mas tudo com equilíbrio, sem abusos, para que a gente possa voltar na próxima vida com menos problemas, tanto físicos quanto psicológicos, e que a nossa bagagem venha com coisas melhores do que piores, né? Era essa mensagem que eu gostaria de passar para vocês, da importância que temos no uso do nosso livre-arbítrio, e também lembrando sempre que apagar o mal com o bem e lutar sempre contra as nossas tendências ruins, seja quaisquer, é esse esforço que será avaliado. É esse esforço que vai dizer se a gente passou no teste, se a gente criou coisas boas e merecemos então uma reencarnação futura bem melhor, porque já estamos na nossa melhor versão. Então basta a gente buscar o conhecimento, a evolução moral e ajudar sempre a quem está mais próximo com uma palavra amiga, com conhecimento, né?